uma produção. Bruá? Como assim é possível substituir o açúcar por alternativas saudáveis? Eu sou bastante gulosa, mas uma gulosa saudável, vai, portanto, mas sou gulosa. E se virem, se há pessoas que até me gozem, que eu faço imensas receitas e partilho imensas receitas de bolos e queques, mas em versões saudáveis, que são. E portanto, e coloco stevia e perguntam muitas vezes: como assim stevia? Portanto, hoje vamos falar sobre o açúcar, adoçantes e também sobre a stevia. Temos aqui a Bárbara, Olá. outra vez a Bárbara, porque realmente é uma pessoa curiosa e que me faz imensas perguntas. Vamos lá, venham elas. Então, que é esta questão de açúcar versus adoçante? Portanto, essa pergunta que acontece, que é feita tantas vezes, então na consulta passo, respondo isso muitas vezes, mas respondo outra vez com todo o gosto e responderei as vezes todas que sejam necessárias. O ideal seria mesmo prescindirmos de ambos. Nem consumir com adoçante, nem consumir com açúcar. Preferimos os alimentos realmente naturais, sem adicionarmos nada. Sabemos hoje em dia que realmente hoje o consumo excessivo de açúcar está relacionado com o aumento de peso, assim como ao risco de obesidade e diabetes. Isto faz com que, ao aumentarmos o peso, o excesso de peso e a obesidade por si só já é uma doença e que aumenta a morbilidade e mortalidade mundial. Portanto, o consumo de açúcar realmente devemos colocar de lado. Se tivesse mesmo que escolher, tem que ser uma coisa ou outra, e não fosse a resposta nem um nem outro, as vantagens dos adoçantes são maiores do que os seus efeitos secundários, pois vão acrescentar o sabor doce à custa de poucas calorias ou nenhumas, não aumentam o risco de cáries dentárias e sem elevação na glicemia. Deve haver sempre um consumo consciente, mesmo sendo seguros, pois em excesso, por exemplo, no caso dos edulcorantes, pode, a longo prazo, podem fazer com que haja um efeito negativo na flora intestinal. E os polióis, o seu consumo de uma forma regular e elevada, pode levar a que haja flatulência, cólicas e diarreia. Aqui uma pequena nota. Às vezes, em algumas situações, usamos polióis como uma estratégia para combater problemas de obstipação. Mas não façam isso lá em casa assim, porque sim. Falem com o seu nutricionista ou médico, pode ser que uma pequenina ajuda. Então devemos excluir totalmente o açúcar? Não, não vamos de todo demonizar, não é um alimento do diabo o açúcar. Devemos realmente consumi-lo de forma muito moderada, sim. Algumas pessoas que por problemas de saúde ou por excesso de peso não devem consumir, sim. Mas indivíduos saudáveis, magros, com nenhum problema associado ao seu consumo, podem perfeitamente consumir sempre com moderação. O açúcar existe de uma forma natural em imensos alimentos, desde a fruta ao pão, os cereais. Portanto, excluir o açúcar da adição é uma medida que pode ser considerada basicamente por nós todos. No nosso dia a dia, podemos tentar excluir este açúcar da adição. Formas muito fáceis de excluir o açúcar da adição. Quando tomamos café, quando tomamos chá, não adicionar açúcar a sumos de fruta, não, não consumir com frequência o bolo, as bolachas, produtos de confeitaria e aqueles produtos todos de compra, pré-feitos, com aqueles molhos e afins, os refrigerantes, que isso, coisas que a gente sabe que levam açúcar, realmente não temos necessidade de consumir de uma forma regular. Mas não vamos dizer, meu Deus do céu, nunca mais na vida ninguém toca em açúcar. Não, não vamos por aí. E se forem doces com açúcar amarelo, mascavado, ou mel, ou agave, são menos calóricos? As calorias são exatamente as mesmas. É preciso ter isto em atenção. Todos esses exemplos que deste, do açúcar amarelo, o mascavado, o mel, o agave, vários tipos de xarope, por um lado são um bocadinho menos refinados, que são, mas não deixam de ser açúcar. Não deixam de ter na mesma as 4 calorias por grama. É exatamente a mesma coisa. E essa pergunta é ótima, muita atenção, porque às vezes há receitas ou há produtos que dizem sem açúcar, mas tem estes produtos. Ter estes produtos é o mesmo que ter açúcar. Não há volta a dar. Porque algumas pessoas falam de edulcorantes como se fosse um veneno. Achas que isto tem fundamento?
Não, mas as pessoas também falam muito e depois já há quem demonize o açúcar e depois há quem demonize tudo que sejam adoçantes. Todas as substâncias, que nós consumimos, há entidades reguladoras que fazem o controle daquilo que nós comemos. Em relação aos adoçantes, os adoçantes entram dentro daqueles vamos chamar substâncias, em que é calculado um valor que se chama ingestão diária admissível. E é expressa depois em miligramas por quilo por pessoa. Imagina, eu posso consumir um valor mais baixo do que alguém que pese 100 quilos. Por exemplo, uma pessoa que pese 50 vai consumir metade do que alguém que coma 100 quilos do tal produto. Por exemplo, se fosse a stevia, foi outra coisa qualquer, temos isso em conta. Este parâmetro, esta ingestão diária admissível, é um parâmetro que é uma estimativa da quantidade de aditivo que pode ser consumida todos os dias durante toda a vida sem risco para a nossa saúde. E ainda por cima, depois inclui um fator de segurança de 100 vezes. Portanto, vai exceder e vai exceder em muito o nosso consumo médio. Normalmente, por exemplo, os valores ingeridos de aditivos alimentares, e especificamente neste caso os edulcorantes, vão ser sempre muito inferiores àqueles da dose diária admissível. Portanto, as pessoas não têm que ficar assustadas e achar que, meu Deus do céu, se tem um adoçante, isto vamos morrer todos disto. Não, não vamos, até porque acaba por muitas vezes ser muito mais saudável do que preferível ter esse adoçante do que ter uma adição de açúcar significativa. Portanto, à partida não há risco, é muito mais fácil, é muito fácil alguém ter um consumo de açúcar, uma quantidades absurdas que vão ser bem superiores àquelas da necessidade diária do que conseguirmos que os adoçantes cheguem a esse tal valor seguro. Portanto, em quantidades razoáveis, não fazendo um consumo excessivo, obviamente, se nós quisermos também conseguimos, mas se tivermos um bocadinho de bom senso, não há problema. Realmente há alguns, já aconteceu de haver adoçantes que foram banidos, portanto, o ciclamato, que era um tipo de adoçante, em Portugal também foi banido. Portugal, na Europa, no mundo, foi banido. Podemos dizer que há algumas pessoas que têm algum tipo de doenças, realmente pode funcionar aqui como um veneno. Por exemplo, alguém que seja um hipertenso ou um doente renal não vai consumir ou não deve consumir sacarina. Eu, que não sou hipertensa, que não tenho nenhum problema renal, se juntar ali um bocadinho de sacarina a alguma coisa qualquer que realmente seja necessário, posso. Da mesma forma que pessoas que tenham fenilcetonúria, que é uma doença metabólica, não devem consumir nenhuma fonte de fenilalanina. Este nome não é fácil. Por exemplo, o aspartame tem. Às vezes as pessoas nos rótulos vai, não sei o quê, fonte de fenilalanina. Pessoas que não tenham a tal doença metabólica, a fenilalanina é uma coisa perfeitamente normal e que o nosso corpo resolve bem a sua presença. Portanto, algumas pessoas quando diziam às vezes que tinham este receio da fenilalanina, é infundado. Realmente houve alguns estudos que podiam pôr em causa do consumo do aspartame ser inócuo ou não e que poderia levar ao aumento dos cancros de cancro. Não há nenhum estudo que comprove realmente isso. Portanto, a fenilalanina, por um lado, então, não tem problema nenhum, a menos que a pessoa tenha fenilcetonúria. O consumo do aspartame, desde que seja realmente nas doses controladas, com o bom senso, não há de todo problema do seu consumo. Eu realmente, se eu consumo aspartame regularmente, não. Volto ao que costumo sempre dizer, eu usando um adoçante, eu consumo stevia. Portanto, achas que há razão de as pessoas terem medo de usar os chamados adoçantes artificiais? Não há razão para terem. As pessoas normalmente têm sempre muito medo de tudo que seja artificial, porque associam aos químicos e tudo que é químico acham que é mau e obrigatoriamente acham que tudo que é natural é bom e não se pode de todo generalizar. Eu costumo dar sempre este exemplo: tudo é químico. A água, por exemplo, é H2O, uma forma química. Tudo é químico. Pois claro que há os químicos que podem ser bons, há os químicos que podem não ser bons e há substâncias que são naturais que são boas e há as que não são boas. Não podemos ou não devemos generalizar. Portanto, voltando aqui, que acho que isto é uma questão que é importante as pessoas perceberem realmente isto. Os adoçantes que estão agora no mercado, quer sejam os artificiais, quer sejam os naturais, são todos seguros. Nós depois podemos realmente escolher aquele que preferimos, aqueles que realmente não há nenhuma questão levantada. Por exemplo, a stevia até hoje, estudos são feitos e pode mudar, até hoje não há nenhum estudo
que informe, que diga que tem algum problema para a nossa saúde. Os outros têm sempre que, às vezes, as quantidades que temos que usar são menores, ou que já houve algum estudo que pode indicar que tudo bem, fazemos essas escolhas, mas temos que perceber e temos que acreditar e confiar que os comitês científicos, que as instituições científicas que são competentes e que fazem esta avaliação, quando nos dizem que realmente não têm que ter medo, desde que consumam dentro das quantidades certas, nós acreditamos e consumimos sem medo. Ou então decidimos realmente que não usamos de todo, porque realmente o natural, sem açúcar e sem adoçante, também é bom. Olá! Se alguma vez quiseste aprender mais sobre vinhos, mas nunca soubeste exatamente por onde começar, o Sumo de Uva é o podcast ideal para ti. Junta-te a mim, Afonso Ferreira, numa escola de vinhos que vai pelas principais regiões de vinhos do país e aprende também a apreciar, a gostar e a conhecer mais dessa coisa maravilhosa que é o vinho. Vemo-nos lá! Então, os adoçantes são todos iguais? Vamos lá ver. Vamos então dividir isto tudo. Os adoçantes são substâncias que podem ser sintéticas ou artificiais ou naturais. Portanto, sintéticos ou naturais. E que hoje em dia usa-se de uma forma muito generalizada como substituto do tradicional açúcar. Normalmente, quando falamos de açúcar, falamos de sacarose. Embora a gente saiba que tudo que acaba em ose é açúcar, mas quando a gente fala de açúcar é sacarose. E não são todos iguais. Primeiro há esta divisão, a divisória entre os naturais e os sintéticos. Portanto, o adoçante é qualquer substância com poder de adoçar e que depois são divididas com base no seu valor calórico. Há os adoçantes calóricos e os não calóricos. Dentro dos calóricos, por exemplo, como a sacarose, que o açúcar não deixa de ser um adoçante, porque adoça. E é calórico, fornece energia. Depois também há os hidratos de carbono e os derivados. E aqui incluímos o açúcar tradicional, a frutose, a glicose, o mel, a lactose, a maltose e os polióis. E os peptídeos e derivados como o aspartame. Em relação aqui ao aspartame, embora esteja dentro aqui desta classe dos que têm valor calórico, como usamos em muito, muito, muito baixas quantidades, acaba por não acrescentar calorias, mas não deixa de ser daquela classe. E depois há os não calóricos, que também podem ser artificiais ou naturais, que esta divisão existe sempre. E, portanto, o seu valor, o seu poder adoçante é tão superior ao do açúcar, chega a ter até centenas de vezes mais, que vamos usar tão pouco que acaba por não somar calorias. Dentro destes não calóricos temos, por exemplo, a sacarina, a sucralose e a stevia, que realmente é natural, não tem calorias e é o que eu uso. A legislação europeia permite o uso destes adoçantes para substituir o açúcar no fabrico de géneros alimentícios de valor energético reduzido. São alimentos não cariogénicos, não causam cancro, cáries dentárias e de alimentos sem adição de açúcar para prolongar a validade de duração à exposição. Por exemplo, nós usamos muitas vezes o açúcar para conservar os alimentos. As pessoas fazem compotas ou fazem a marmelada, o açúcar é uma forma de conservar. Se substituirmos, por exemplo, a stevia também vai fazer com que dure mais tempo. Concordas então que a stevia é o adoçante popular do momento? Sim, acaba por ser, porque realmente não só nós no uso doméstico, como agora também na indústria, começaram realmente a perceber que é o adoçante de base vegetal, que é natural, que é uma coisa que realmente é valorizável, não é calórico e que o sabor dos alimentos se mantém. Embora nós por cá, realmente isto parece aqui uma novidade, esta planta, que a stevia é retirado de uma planta, já é usada há centenas de anos de uma forma regular nas dietas de povos de muitas partes no mundo. Nós é que descobrimos isto agora mais recentemente. E o facto agora da indústria também está a usar este adoçante para substituir o açúcar também faz com que realmente seja mais popular e mais fácil de encontrar, que nós conseguimos comprar no supermercado perfeitamente em qualquer um. O facto de ser natural, então derivado de uma planta, é totalmente inócuo? É assim, a stevia, segundo os estudos, é inócuo, mas não é por ser uma planta que é inócuo, não é? Sei lá,
A Maria Joana vai de uma planta e se cá não vamos dar aquilo a uma criança pequeno almoço, não é? Pelo menos não é, a lei não permite. O fato de ser planta não obriga a que o produto seja inócuo. Há muitas coisas que a natureza nos dá e que são naturais e que provocam, que têm toxinas ou que provocam doenças. Neste caso, realmente é inócuo porque nas quantidades que a gente consome, as substâncias que tem, realmente não há nenhum estudo que indique nenhum problema para a saúde. Mas é bom que a gente se mentalize disto, que é nem tudo que é químico é mau e nem tudo que é natural é bom. Pode ser, pode não ser. E é seguro para grávidas e crianças diabéticas em especial? Os estudos que foram feitos em humanos com stevia, nós não podemos fazer estudos em humanos, nós não podemos fazer experiências, que anda cá grávida, vais consumir aqui 1,5 kg disto e vamos ver o que é que dá. Nós não podemos, nos estudos que nós fazemos com humanos, temos que esperar muitos anos, ver, tipo, ok, a pessoa consumiu isto, vamos lá ver as consequências a seguir. Portanto, os estudos são muito limitados, acaba por haver muito poucos estudos. Nenhum estudo mostra efeitos negativos do consumo durante a gravidez e a amamentação, de qualquer forma. Eu aconselho reduzir o consumo, ou ser uma coisa muito esporádica, da mesma forma que também aconselho a grávidas e a quem está a dar de mamar, reduzir o açúcar. Em relação a crianças com excesso de peso, pode ser uma opção saudável. Temos de ter sempre em atenção as quantidades. Em relação aos diabéticos, podem e devem usar porque realmente não faz aumentar a glicemia. Que a stevia, fazendo aqui assim um apanhado agora rápido, então é um adoçante natural que não tem contribuição energética, ou seja, não dá calorias quando adicionamos a um alimento. Devido ao seu poder adoçante, colocamos um bocadinho só e dá aquele valor de doce que nós precisamos, portanto é um ótimo substituto do açúcar de adição. Crianças que tenham excesso de peso, adultos que tenham excesso de peso, pessoas que às vezes, como é o caso eu referia, eu sou gulosazinha e gosto muito do meu bolinho, mas não me apetece aumentar o peso, portanto aqui a stevia funciona lindamente para mim. E os diabéticos podem consumir, que não há nenhum problema do seu consumo. Então concordas que a stevia é a melhor alternativa ao açúcar? Sim, considero. É aquela a questão que realmente de se tivéssemos que escolher, não adicionávamos nada, mas não, esta planta que é originária da América do Sul, mas agora em Portugal também já se produz e que vai dar origem. Nós dizemos sempre a stevia, mas aquilo que nós acabamos por consumir são glicosídeos de esteviol, glicosídeos de esteviol. Embora a gente diz stevia, que é muito mais fácil de dizer. Portanto, não prejudica os dentes, não faz com que o açúcar no sangue suba, não tem calorias, acaba por realmente ser aqui uma muito melhor opção, a meu ver, do que o açúcar. Mas temos de ter sempre isto realmente em conta, é bom nós não nos esquecermos. Por um lado, o seu uso pode ser realmente vantajoso, especialmente para pessoas com excesso de peso, com obesidade, com diabéticos, pessoas que estejam a seguir um plano para emagrecer ou com algum tipo de restrições e, portanto, a juntarmos a stevia acaba por dar um sabor e aumentando aqui a palatabilidade, torna-se mais fácil da pessoa seguir depois o plano certinho e facilitando o cumprimento desse tal plano alimentar com menos sacrifício, porque isto do sacrifício nós não matamos ninguém, não precisamos de ser castigados, portanto, se houver aqui algum prazer e o sabor doce acaba por ser algo que nós valorizamos, portanto, muito bem. Por outro lado, também temos que perceber que realmente os adoçantes não são essenciais na nossa dieta, nem na nossa, nem no diabético, nem quem tem excesso de peso. Portanto, podem ser excluídos. Podem. Tentar haver aqui o bom senso. O bom senso é sempre uma coisa que nós devemos valorizar. Devemos valorizar uma alimentação tão natural quanto possível. Aqui o natural no sentido de ser isenta de açúcares adicionados ou seus substitutos, quer sejam eles sintéticos ou naturais, e assim promovemos realmente os sabores naturais dos alimentos, porque nós às vezes temos a tendência para juntar açúcar a tudo e depois de repente sabe-nos tudo igual. Portanto, perceber realmente que os sabores são diferentes, isso é muito importante. Portanto, tentarmos ter uma alimentação o mais saudável possível, independentemente se somos portadores de doença ou não. Então agora vou-te pedir umas dicas para reduzir o consumo de açúcar. O consumo de açúcar, que às vezes parece que é assim tão difícil de reduzir, mas não é. Juro que não é. A sério, sério, mesmo. Então, assim, tomarmos o pequeno almoço em casa,
conseguimos escolher muito melhor os alimentos que vamos consumir. Portanto, conseguimos optar por cereais não açucarados, por iogurtes ou bebidas vegetais sem adição de açúcar, parecendo que não, muito mais fácil. E depois tem uma coisa boa: se conseguirmos eh, fazer este pequeno almoço em casa mais saudável, vamos ficar mais saciados. Vamos ficar mais saciados, vamos ter menos aquela tendência de ir comendo coisas durante a manhã ou durante depois da tarde e vamos àquela máquina de vendas e, portanto, conseguimos, de uma forma depois indireta, também fazer a redução de ingestão de açúcar ao longo do dia. O remédio de 3 em 3 horas funciona para a maior parte das pessoas. Ao comer assim de 3 em 3 horas, mais ou menos, vamos nos manter saciados, o nível de açúcar no sangue está estável, portanto temos menos vontade de fazer esse consumo. Beber água ou chá durante o dia, chá sem açúcar, faz com que também haja menos vontade de consumir alimentos com açúcar. Da mesma forma que o pequeno almoço deve ser tomado em casa, nós os lanches devemos levar de casa. Ou se estivermos num local de trabalho onde seja possível e permitido preparar esses tais lanches saudáveis, se não levar de casa, diminui aquela tendência de irmos ao café ou de comer as bolachas da colega do lado ou ir à tal máquina de venda automática que só tem disparados lá dentro, que só tem. Então às vezes há umas que têm uma maçã, mas depois ao lado tem 432 chocolates. Depois a pessoa fica muito nervosa e depois engana-se no número. Portanto, não vale a pena cairmos em tentação. Há aqui algumas especiarias que o seu consumo ajuda a diminuir aqui a vontade de consumir açúcar, como por exemplo a canela, a noz moscada e o cardamomo. São assim uns sabores fortes que ajudam realmente a diminuir aqui a vontade dos desejos de açúcar. Pode experimentar. Ok, Estás aí a e fazer vou, caras, olha que isto resulta. não vou experimentar sem Portanto, dúvida. optar por alimentos pouco processados, aquelas refeições feitas, aqueles tudo que seja assim de compra, porque tem açúcar escondido, porque tem muito o açúcar não está só nos bolinhos e nos produtos de pastelaria. A maior parte dos produtos processados tem açúcar de adição. Ler rótulos é fundamental. Ler rótulos. Tudo que acabe em ose é açúcar. Tudo que seja xarope de é açúcar. Mel é açúcar, o agave é açúcar. Portanto, ter atenção a isso. Uma coisa espetacular, praticar exercício físico. Libertamos endorfinas, as endorfinas aumentam os nossos níveis de energia, deixam-nos mais bem dispostos e diminui a vontade de consumir doces. Outra coisa importante, dormir bem, diminui a vontade de doces. E sempre que formos fazer o docinho em casa, usarmos stevia. Tem Parece-me bem. aqui Uma série, dicas muito fáceis. acho que sim. Vamos comer bem e que realmente que o açúcar da vida seja outra coisa qualquer, que seja os amigos, que seja a gente rir-se muito. Poesia, é isto. Sim, obrigada. Como adoraram a granola e o vosso feedback foi incrível, que gostaram tanto da minha cozinha que vamos lá voltar para a semana. Vamos fazer uma receita com um substituto incrível do açúcar. Conto convosco.